Você já se perguntou por que parece que o Espírito Santo não está ensinando alguns irmãos que estão sendo derrotados em algumas áreas da vida deles? Talvez esse seja o seu caso. Você quer saber a resposta? Fica comigo porque está começando mais um devocional na presença do Pai. Eu falo a você que a razão pela qual algumas pessoas estão sendo derrotadas em algumas áreas da sua vida e parece que o Espírito Santo não está ensinando elas, é porque o Espírito Santo ensina na sintonia da onda da paz. Vou explicar isso. Por exemplo, quando você quer ouvir uma rádio particularmente, então aqui na nossa igreja nós temos a Rádio Vinha e o dial dela, a sintonia dela é 91.9. Para você ouvir o que está passando lá, você tem que sintonizar o rádio nas ondas da 91,9. Está sendo falado, todo mundo pode ouvir, mas nem todo mundo está ouvindo, porque somente os que sintonizam é que podem ouvir. O Espírito Santo, ele está falando, mas por que algumas pessoas ouvem, outras não? Porque nem todo mundo está sintonizado na sintonia do Espírito. Compreendeu? Através do seu Espírito você precisa aprender isso. Assim como você não pode ouvir um canal de rádio, em particular se você não tiver sintonizado na onda correta, o Espírito Santo não pode te ensinar se você não estiver sintonizado na onda da paz. Ok? Por que eu digo isso? Porque logo após o nosso Senhor nos dizer que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, ele diz o seguinte, aqui em João, capítulo 14, verso 27. Deixo a paz com você, a minha paz te dou, não como o mundo dá, eu dou a você. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Veja que o verso 26 e 27, eles estão amarrados juntos no mesmo contexto e eles devem ser estudados juntos. O Espírito Santo ensina na sintonia da onda da paz. Vamos escrever isso. Pega aí o seu caderno de anotação, você tem, ou coloca aí nos comentários. O Espírito Santo ensina na sintonia da onda da paz. Ensina na sintonia da onda da paz, ok? Nunca se esqueça disso. Se você não vai ouvir a voz de Deus agitada, atribulado, preocupado, ansioso, angustiado. Não vai. Ele ensina todas as coisas quando você pisa na paz que o príncipe da paz deixou para você, quando você sintoniza nela. E o caminho para entrar nessa paz, a Bíblia está clara aqui, dizendo, acabei de ler para você, é proteger o seu coração de ser incomodado e ficar com medo. Quando o coração está incomodado, quando você está com medo, agitado, você não consegue. Mas se você proteger seu coração disso, você vai entrar na sintonia e vai ouvir a voz do Espírito. Tem um outro versículo da Bíblia, em Colossenses, capítulo 3, verso 15, que a Bíblia diz assim, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, governe vossos corações, e seja grato. A palavra grega para governe aqui é brabeuo, que significa arbitrar, decidir, agir como árbitro. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo que nós devemos deixar a paz de Deus governar os nossos corações. Se eu estou em paz, eu faço. Se eu não estou em paz, eu não faço. Não tomo decisões. Sigo a paz. Deixo ela governar. Nós devemos permitir que a paz de Cristo governe a nossa vida como um árbitro que está apitando um jogo. Se ele apitou, porque teve falta.
o jogo tem que parar. Se ele não apitou, segue o jogo. Numa partida de tênis, por exemplo, um árbitro decide quando a bola está dentro ou fora. Ele que sabe. Se o árbitro decidir que a bola está fora, não há motivo para discutir ou jogar nossas raquetes no chão como protesto. Fora é fora. Não é? Hoje em dia tem até o VAR e outras coisas aí para te ajudar. Mas nós não precisamos, porque o Espírito Santo é um árbitro que não erra e que não mente. Em última palavra, o árbitro, em última análise, o árbitro é aquele que tem a palavra final. Da mesma forma, nós vamos permitir que a paz de Cristo governe ou tenha a palavra final nos nossos corações e em todas as nossas decisões. Se você permitir que a paz de Cristo governe ou tenha a palavra final no seu coração em todas as decisões da sua vida, você vai ter sucesso. Mas lembre-se que Deus só fala em linha com a sua palavra. Por isso que é importante você meditar na palavra, ler a palavra, ouvir a palavra. E eu quero te estimular. Olha aqui, começo de semestre. Encha a sua casa com a palavra. Está aqui. Devocional para adulto, para criança. Evangelho. Coloca dentro da sua casa. Pega aí um bom livro, como esse da minha esposa, Tempo de Transbordar, para mulheres que querem vencer a intimidação e viver uma vida extraordinária, né? Até mesmo um livrinho de colorir como esse que a gente lançou, você pode compartilhar do Evangelho com seus filhos. É só você clicar no link que aparece na descrição aqui do vídeo, adquirir e vai chegar lá na sua casa. Mas o importante é que você aprenda a deixar ele te guiar. Infelizmente, em vez de permitir a paz de Deus para governar seus corações, muitos irmãos estão deixando as manchetes de notícias ou seus extratos bancários dominarem os seus corações. Essa que é a verdade. Eu não te condeno, eu só estou te pedindo para parar com isso. Eles estão deixando os relatórios médicos, os rumores da economia, da política, dominar o seu coração. Não faça isso. Porque, em suma, quem está deixando isso está deixando o estresse, o medo, as preocupações e as ansiedades dominarem o seu coração. E se você fica ouvindo diagnóstico médico, diagnóstico político, diagnóstico econômico, extrato de banco, problemas dominarem o seu coração, você não vai ouvir a voz do Espírito. Você não vai ter paz no seu coração. Isso vai dominar você e você vai perder a sintonia e não vai ouvir a voz de Deus. E aí vai ser derrotado. É isso que está acontecendo. Isso descreve você, amado. Estou te perguntando. Não quero te condenar. Mas se isso descreve você, hoje eu oro para que ao ouvir esse devocional, você aprenda a sintonizar a paz de Deus e a se libertar de toda preocupação e ansiedade, entregando para Ele todas as suas causas. Parando de se alimentar daquilo que não te ajuda em nada. Eu quero que você saiba que você é uma filha amada de Deus, um filho querido de Deus. Que você, portanto, não precisa tentar obter a paz dele, porque é um presente que ele te deu, conquistado lá na cruz. A sua paz é a nossa porção, é a porção da nossa herança. A mesma paz que o nosso Senhor possui foi dada para você, e eu oro para que quando você deixar a paz de Deus governar e julgar o seu coração, você experimente tanta liberdade e alegria quanto o seu coração não estiver perturbado, e você vai aprender a se apoiar na liderança do Espírito Santo para tomar decisões sábias e de sucesso. Eu oro por você hoje e vou orar mesmo. Mas antes de orar, eu quero que você saiba que eu vou salvar esse link, essa live. Pega o link, compartilhe com alguém que está precisando ouvir, manda nos grupos de WhatsApp e lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal. Vamos orar? Senhor, eu oro por todos os meus irmãos que por alguma razão se encheram de preocupação e por isso não estão ouvindo sua voz. Mas que hoje eles parem tudo, entreguem tudo nas suas mãos
e volte a sintonizar, ó Deus, a sua paz, a frequência onde o teu Espírito possa falar e guiá-los ao sucesso, no nome de Jesus. Deus te abençoe, fica nessa frequência da paz.